Salve, salve, eminentes irmãos! Mais um episódio do nosso Podclave, o podcast do rito brasileiro. Pois é, meus irmãos, qual é a nossa intenção aqui no Podclave? Levar até você de casa, a nossa audiência maçônica ou não, conhecimentos sobre a maçonaria, desvendar mistérios e falar um pouquinho mais sobre essa valorosa instituição. Então vem com a gente, Misael está colocando aqui no rodapé exatamente as nossas redes sociais, acompanhe, participe, opine, é muito importante para a gente, ok? Olha, não podemos esquecer de agradecer mais uma vez a Amo Rio, que está cedendo aqui os estúdios para a gente fazer o nosso Podclave. Muito obrigado, nosso irmão Ian e a toda a diretoria aqui da Associação da Maçônica do Oeste Carioca. Muito obrigado por esse momento que nos dá aqui para a gente fazer o nosso Podclave. E hoje nós estamos aqui com dois mágicos irmãos. Falo por isso porque são irmãos que fazem transformar a maçonaria efetivamente. Começando pelo nosso irmão Renan de Barros Mourão, grau 18, nosso secretário executivo do Supremo Conclave do Brasil, também membro do capítulo Duque de Caxias, número 5, e também da loja Paulo Rodarte 72 do Gorge. Meu irmão também está aqui acompanhado do Jorge Misael de Carvalho Júnior, grau 6, esse aí que eu falo pra caramba, hoje ele está participando aqui do programa. Ele é o nosso assistente de promoção executiva do Supremo Conclave e ainda participa também do capítulo Tiradentes primeiro, né? E é membro da loja Acácia do Lavradio 3484 do GOB. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, e hoje nós vamos falar sobre uma visão da maçonaria contemporânea. Renan, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, agradeço inicialmente pelo convite e a possibilidade de estar aqui compartilhando um pouco das minhas vivências, né? E vamos ver o que esse programa consegue trazer de benefício aí, legado. Olha, com certeza, você estando presente, a gente já ganha muito com a sua ilustre presença. Meu irmão Jorge Misael, olha, gente, eu conheço o Misael desde criança, lourinho, cacheado, debolei, né? Agora já um escritor, músico, autodidata em livros, escreve, poeta, é um multimídia esse homem. Pô, que satisfação ter você aqui, meu irmão Misael. Muito obrigado, Flávio. Finalmente aqui com vocês. Eu estou sempre, mas dessa vez à frente das câmeras ao invés de atrás das câmeras, falando um pouco sobre legado de maçonaria e vamos ver se a nossa história impacta pessoas pelo Brasil inteiro e consegue trazer um pouco mais da minha pessoa e da nossa história para o rito brasileiro. Que felicidade ter dois ilustres irmãos aqui. Vamos começar aqui pelo nosso irmão Renan. Renan, eu gostaria de saber como é que começou a sua trajetória, né, para ingressar na família maçônica. Bom, na família maçônica, a minha história ela começa lá nos idos de 2008, no capítulo Frank Sherman Land. Eu não venho de família maçônica, meu pai não era maçom, eu fui convidado por um grandíssimo irmão que veio a ser meu padrinho, Joelson Jorge, que por sua vez era afilhado do tio Zorro, né, Zé Maria. E esse convite surgiu, ele era meu colega, né, de escola, né, e então ele identificou em mim, atributos que eram convergentes com os princípios da Ordem Lemolei e me fez a indicação. Em dezembro de 2008, eu fiz a iniciação no capítulo Frank Sherman Land em Realengo, né, o capítulo qual eu permaneço até hoje. A partir daí tive muitas vivências enquanto demolei ativo, né, contatos com pessoas realmente que são grandes baluartes, tanto para a Ordem Demolay quanto para a Ordem Maçônica local. Faço destaque aqui o nosso, né, tio, agora irmão João Tadeu Marques, que foi durante muitos e muitos anos o presidente do Conselho Consultivo, como outros também, o tio Rivaildo Reis, o Fábio Vladimir, né. Então nós temos aí já esse meu contato com a família maçônica, essa identificação, enquanto demolei, já dos nossos tios que tomavam conta de nós como verdadeiros filhos. Que legal, né? E como você chegou até propriamente até a maçonaria? Como é que chegou esse convite? Esse convite ele foi muito especial, né, a vida ela foi transcorrendo, com seus altos e baixos como qualquer ser humano normal. Quando em um momento, né, que estava em baixa ainda, em ascensão, eu tive um pouco mais de contato, né, ao acaso,
nunca havia estado com ele no âmbito da Ordem de Molay, nós somos de épocas distintas, que é o nosso soberano grande primário, Juliano Coelho Braga, hoje, que identificou em mim ali a possibilidade de somar com o Supremo Conclave do Brasil, e eu fui contratado como funcionário, como colaborador do Supremo Conclave, enquanto demolei ainda, já pude ali apoiar em diversas partes, mas é inerente e natural, né, que posteriormente eu viesse a me tornar maçom, né, e tal fato aconteceu, né, iniciei na loja Rio de Janeiro, né, na loja de pesquisa Rio de Janeiro número 54, posteriormente todos os membros tiveram que mudar para Paulo Rodarte 72, loja que permaneço ainda hoje, né, ele é praticante do rito de York, né, no caso o rito americano. Então, esse contato veio justamente do meu emprego no Supremo Conclave, né, que hoje é iniciado nos graus superiores do rito brasileiro, eu consigo fazer e vivenciar tudo aquilo que os meus grandes exemplos promulgam nos seus discursos todos os dias. Eu consigo acompanhar tanto nos bastidores, né, na parte do staff, né, do que faz acontecer, quanto hoje em dia na parte ritualística. Isso aí a gente vai guardar já já para falar sobre isso. Agora, meu querido Jorge Misael, queria saber também como você iniciou essa caminhada dentro da cultura maçônica, né? Eu até brinquei, eu lembro de Misael criança, e aí eu quero que você também comece desde esse momento. Tem um pai que é maçom, né? Isso, lógico, é. Criança eu já brincava, eh, já jogava bola e brincava com outras crianças. Na nossa saudosa ali, Obreiro de Irajá, na loja Obreiro de Irajá, que por acaso é em Olaria, naquele quintal ali já pequenininho, porque o meu pai realmente era maçom do GOB, hoje ele está na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, na loja Horus, 33 já há muito tempo, é um grande baluarte da maçonaria, um grande exemplo a todos nós, e a gente vem nessa caminhada justamente que começa ali na Ponte da Nobreza, que nós tanto estudamos na Cavalaria de Molay, onde flui ali o rio da vida por baixo até desaguar no oceano da infinitude, né, do para sempre. E no meio desse caminho tem, logicamente, a Ordem de Molay já no início. Surge com meu pai, surge no Obreiro de Irajá. Eu venho como legado da fundação da loja Obreiro de Irajá e hoje eu estou no capítulo Guido Verni, trabalhando no Conselho Constituto, servindo como maçom e sênior de Molay no Conselho do Guido Verni, junto com o Renan, no Conselho do Serpércio Rodrigues, que é o nosso priorado 001 da Cavalaria de Molay. E de lá para cá a gente vem trilhando essa ponte da nobreza, esse caminho, devagar e aos poucos. Surgiu um convite, lógico, convites surgiram desde os 17, 18 anos, eu estou com 45, para entrar na maçonaria, mas a gente sabe que maçonaria é uma conjunção de coisas para você estar no momento certo, na hora certa, e começar a tua caminhada de forma correta, para que ela não seja interceptada pelo meio ou que você não vai tateando da forma perfeita. Esse convite surge há um tempo atrás, justamente na Acácia do Lavradio, do rito brasileiro. Vim tendo outros convites por muitos anos, mas por questões profissionais, você falou da música, eu trabalhei com a música há mais de 10 anos, então era uma coisa que eu não conseguia conjugar essa coisa de estar viajando, tocando e outros projetos, e chegou um momento que a confluência aconteceu e numa loja que eu tenho certeza que foi o melhor caminho que eu escolhi, que foi a Caça do Lavradio, uma loja onde irmãos de Demolay já têm trabalhado, já têm crescido. Meu venerável mestre, o Natan Mateus, é sendo Demolay do Doberni, já esteve aqui com a gente, já foi um dos entrevistados aqui falando sobre paramaçônicas. Ele então é um cara que tem uma vivência de ordem de Jó muito grande, e de lá para cá eu continuo servindo a Ordem Demolay e me desenvolvendo, crescendo, inclusive no rito brasileiro. Uma das minhas grandes felicidades foi ingressar nos graus filosóficos. Isso tem mudado muito as minhas perspectivas sociais, minhas vivências e a minha vida como Ô, Misael, e agora vamos traduzir para quem está em casa, né? A maçonaria, grau 33, só para a gente mais uma vez desmistificar para a nossa audiência. Você estava ali, como no rito brasileiro, na simbólica, na sua loja, a Caça do Lavradio,
e te fez buscar algo a mais. E aí eu queria falar que você falasse um pouquinho dessa busca do maçom que já alcança, né, a sua maioridade maçônica ao chegar ao seu mestrado na simbólica. Por que ele deve avançar a filosofia, principalmente do rito brasileiro? Existe um plano pedagógico que a gente segue desde a ordem Demolei, e isso é muito legal para você, inclusive, que é Demolei, que está me assistindo agora, presta muita atenção nisso. A gente sabe que existe um tripé pedagógico na ordem Demolei, ali de pedagogia, estagogia e vivência, né, experiência, e por mais que isso seja um en passant, alguma coisa muito por trás das coisas, o menino ele vive e a experiência vai trazendo para ele um entendimento disso. Você se torna adulto, você sai para a vida e volta, e aí você, no momento certo, busca a maçonaria. A maçonaria vai te abrir um leque filosófico, espiritual, mental muito grande. O rito brasileiro tem um trabalho de prática, de conhecimento e desenvolvimento do ser humano muito legal, e a Cássia do Lavradio consegue pegar esse desenvolvimento pedagógico aqui e transferir para a maçonaria. Então, desde aprendiz, a gente vem trabalhando, fazendo as peças, e crescendo e desenvolvendo, e chega um momento que você se torna um mestre maçom, e o que é indicado lá dentro do rito brasileiro, no rito brasileiro a gente trabalha muito isso, é daqui para frente, para onde a gente vai? Porque você vai continuar trabalhando pelo bem da sua comunidade, da sua família, pelo seu desenvolvimento moral e ético, mas o seu desenvolvimento filosófico está nos altos graus. Isso não tem a ver até um lado também de você se sustentar a ideia de pertencer. Ou seja, o teu pertencimento ali te dá utilidade, não é isso? Sim, sim, E ali você fazendo as mesmas coisas sempre, isso pode criar alguma coisa mais sim, monótona, sim. vamos colocar assim. Não, e é uma aliteração, uma subjetividade de vida real. Sim, Você é um menino, você cresce, se torna adulto, e num certo momento da sua vida, você entende a maturidade. Você olha para o mundo e olha para a vida, e você começa a compreender a tua finitude, né, o corpo humano, como ele vai se deteriorando até a morte, e você começa a entender realmente que o que fica para a tua vida e o legado para frente é a cultura. perfeito. E isso tudo você encontra nos altos graus. É. Renan, deixa eu falar com você. Sim, A gente vem da mesma escola, Demolei, e lógico, a gente já, pelas 7 virtudes cardeais, a gente já tem uma vontade de desenvolvimento pessoal, né, humano principalmente, mas, por exemplo, eu nasci no rito escocês, depois eu me filiei a uma loja do rito americano, York americano, né, como você, e, hoje eu estou no rito brasileiro. E, eu digo aos irmãos, eu acho que todo mundo deve praticar maçonaria, independente do rito, né. E aí eu tenho essas experiências já vividas por 3 caminhos de maçonaria, né. E eu digo a vocês, o lado filosófico da maçonaria, aí sim eu tenho uma escolha em definitivo, que é o rito brasileiro. E eu queria saber, você que é filho do americano, né, filho do York americano, você se vendo implementando a metodologia, a instrução pedagógica de crescimento com o desenvolvimento humano, eu gostaria de saber um pouquinho do irmão também. bom, fazendo esse misto, né, para aproveitarmos melhor a compreensão dessa transição de um rito que é efetivamente, prático, né, indo para um alto grau que é efetivamente direto. Perfeito. Então, assim, no americano, nós nos despimos de diversos tipos de alegoria que impregnações de ritos oriundos franceses têm, né, o que nos aproxima muito mais do que nós tínhamos na primitiva maçonaria operativa. Então, nós temos literalmente ali as ferramentas e o que aquele significado atribuído a elas incorre a nós enquanto maçons, né? Então nós temos ali uma objetividade de símbolos, mas a iconografia dos símbolos com os conceitos que são apresentados nos altos graus, eles são muito convergentes no sentido da objetividade. Por que eu estou fazendo essa comparação, né? O nosso irmão Misael, que está aqui ao lado,
Ele falou justamente dessa melhora, desse aprimoramento, o do porquê que nós deveríamos buscar os altos graus. Eu não fiz nenhum alto grau do rito americano, Uhum. mas em compensação, a minha escolha em definitiva também é o rito brasileiro, porque não só por trabalhar, mas eu acabei realmente me apaixonando e atribuindo o propósito de formação dos altos graus do rito brasileiro, o que eu vi muito na Ordem de Molay, Sim. porque ele te forma para ser um cidadão, Uhum. ele te forma para ser um líder da sociedade, coisa que a gente já vem desde pequeno, né, vendo ali aquele catecismo maçônico, vendo isso das mais variadas formas, seja por meio de cerimônias ou seja por meio de conceituação intelectual. E essa busca, essa conexão, ela vem justamente porque no mestrado você tem ali a sua maioridade, como o irmão falou. Mas o que que você faz com isso? A sua caixinha de ferramentas, né, o arcabouço, intelectual que o rito brasileiro traz para você, ele te dá inúmeras ferramentas, de compreensão lógica, sintéticas de tudo, para que você, de fato, analise e, no final das contas, se torne o que todo maçom ele deveria acabar por se tornar, que é um agente reformador da sociedade por meio das suas próprias ações. Perfeito. Então, nós vemos isso na Ordem de Molay e nós vemos isso também nos altos graus do rito brasileiro. Não é um comparativo, aí, pô, Flávio, você está falando de simbólico, mas você participou das outras escolas iniciáticas dentro da filosofia? Sim. Olha, eu tenho escocês, eu tenho arte real, eu tenho arco real, perdão, eu tenho real arco, eu tenho a maioria de tudo que a gente dispõe de filosofia dentro da maçonaria, eu conheço. Agora, a única diferença que eu vejo do rito brasileiro para o que a gente conhece das outras instituições filosóficas, é que muitas das vezes você tem uma metáfora, você tem uma lenda, você tem uma comparação, você tem um simbolismo, mas você não entende a atitude prática daquilo enquanto de ser humano. E no rito brasileiro você tem essa cadência de se estruturar e trazer aquilo que você aprendeu na base do simbolismo para ser aplicado. E agora, Amisael, é sobre isso que a gente vai levantar o nosso tema, né? E na sua visão, quais são as principais dificuldades, desafios, gargalos que a maçonaria enfrenta atualmente? Hoje você visualiza isso Hum. como? Vários, são vários, são vários. Nem tenho tanto arcabouço técnico para dizer, mas eu sou, assim como o Renan, apesar o Renan é mais jovem ainda que eu, mas nós somos muito, estudiosos e muito aplicados dentro da maçonaria moderna, mas os gargalos e desafios para a maçonaria do futuro, se é essa a pergunta, são grandes. Primeiro, é transpor para a realidade o que o Palmeira nos ensinou lá nos anos 60, Perfeito. de que o maçom ele precisa aprender a a usar as ferramentas do seu tempo. Muito bem. Eu trabalho hoje com gestão de mídia social, tenho minha produtora, tenho meu estúdio, trabalho hoje com produção audiovisual, principalmente para gestão de mídia social, e trabalho já há mais de 3 anos com o rito brasileiro. Nós estamos conseguindo números incríveis e um dos pontos essenciais que a gente vê é que ainda existe muito, muito freio psicológico em vários irmãos, no sentido de que vocês estão expondo demais, vocês estão aparecendo demais, a maçonaria deveria ser mais secreta, a maçonaria antigamente é melhor. Não, isso é um preciosismo de saudosismo que não é verdade. A maçonaria voltou a crescer da pandemia para cá, graças a Deus, e o grande gargalo está justamente no que a gente está tentando ser de mudança, que é renovar. É isso que o irmão falou, sabe o que me lembrou? E a gente volta a falar, que a gente estuda muito sobre isso, né? A caverna de Platão, né? Onde a gente convive naquele ambiente e tem medo do que está do lado de fora e só vê sombras, né? Aí você falou do lado psicológico, isso tem muito a ver, né? A gente cria sombras, muitas das vezes nem a gente cria, foram passados para a gente essas sombras que são limitadores. Por exemplo, hoje a gente não poderia estar fazendo esse podclave aqui, esse podcast, falando sobre maçonaria se tivesse essa interpretação Sim, atualmente, né. sim, e o medo de olhar para fora, Sim. de sair da caverna, de entender que existe um mundo inteiro lá
lá fora, e que a maçonaria já não é mais, não necessita mais, inclusive, política e socialmente, ser tão discreta e tão retraída, porque já não é mais perseguida, não é mais entendida de forma errada. E um dos caminhos que se tomou para ter êxito nisso é mostrar para as pessoas o dia a dia da maçonaria, das ordens paramaçônicas, para desmistificar, porque o que vem de fazer aqui na internet, a Sim. gente vem para a maçonaria na internet não está buscando irmãos, não está se propagando com convites de venha fazer parte. Não, se você encontrou um convite, qualquer que seja, não acredite, a maçonaria não é isso. Você vai usar as mídias sociais, principalmente esses meios de divulgação de grande mídia, somente os autônomos, para desmistificar, para explicar, para trazer pertencimento para as pessoas, para que o maçom que está aqui, hoje a gente está na capital, Rio de Janeiro, mas o maçom que está lá no Crato, que está no Acre, que está no interior da Bahia, ele vai buscar conhecimento e ele vai ter a alegria de se sentir pertencente do que todos nós somos, que é o rito brasileiro, através disso, quando ele vê as fotos da sessão que ele achou tão especial no Instagram. O que o irmão está falando é muito bacana. Primeiro, um processo de sensibilização que a gente vê principalmente no rito brasileiro, mobiliza esses indivíduos enquanto irmãos. Depois da gente mobilizar esses irmãos, a gente dá o pertencimento a eles. E é a participação viva, eles poderem estarem integrados. E aí, meu irmão Renan, eu queria que o irmão pensasse e falasse, conversasse aqui sobre isso, falando o quanto é importante da integração do indivíduo na sua continuidade para o seu desenvolvimento, né? Porque a maçonaria contemporânea, quando a gente pensa, a gente não pode deixar o cara assim, vai lá ler o livro, depois me diz aqui o que você achou. É isso aqui, essa troca, ou não, eu tô equivocado? Não, eu acho exatamente da forma que o irmão expôs, porque eu acredito que esse tipo de resistência, ele tem a gênese, ele tem ali a origem, no tipo, de horas de prática. Perfeito. O que que eu quero dizer com isso? Nós temos ali, nos graus, simbólicos, né, 1, 2 e 3, você vê ali o tempo todo, algo que você lavra internamente, Sim. seja ali no grau de companheiro, de aprendiz, de mestre, você ao tempo todo, poucas vezes você vê, um ensinamento que ele te ajuda a lidar da superfície para fora, é sempre da superfície da pele para dentro, né, esse desbastar, essa autocompreensão, essa autoassimilação. Coisa que, nos altos graus, a partir do grau 6 a gente até fez essa comparação ali, né, o grau 4 você ainda com aquelas virtudes específicas que, são abordadas na temática do grau, automaticamente você, lida com questões que voltam o seu olhar para dentro de si. A partir dali para frente, é sempre lidando em relação ao outro. Quer ver uma coisa? Isso que você está falando é interessante, porque eu percebi, então, que o pulo, o avanço se dá a pessoa fala assim: eu me espelho no Misael, eu me espelho no Renan, e quero ser como. Então, essa forma é uma maneira integrativa através do espelhamento, né? Com certeza, e é por isso que essas boas práticas, né, em breve aí também teremos um novo programa que é o Colunas do Rito, né, essas boas práticas, essa integração, com as ferramentas do nosso tempo, o maçom, ele é um agente transformador da sociedade por meio de suas ações. Então imaginem só, que você tem você, a sua oficina filosófica, enfim, tem uma boa prática, tem algo realmente a acrescentar e que é de valor, né. Se você der pulverização nessa informação, você vai contaminar mais pessoas com aquelas boas práticas. Eu acho que está aí uma boa explicação para as nossas utilizações das redes sociais. E você que está em casa, e agora já, ele deu spoiler, a gente já vai falar, nós estamos lançando um novo programa chamado Colunas do Rito. Colunas do Rito é uma iniciativa do nosso soberano grande primaz, Juliano Coelho Braga,
que visualizou a possibilidade de justamente a gente criar esse espelhamento positivo através das melhores práticas. Então você, meu irmão, de capítulo, de kadosh, de CAC, se você tem melhores práticas, assista o programa e manda pra gente. Você pode participar mostrando ao rito brasileiro e à maçonaria o talento, a sua competência, mostrando o seu lado diferente de maçom. Aí, Misael, falando sobre esse lado diferente de maçom, a juventude, que a gente percebe hoje da maçonaria, ela não está preocupada em ser o herói da história. Ela quer colaborar e mostrar uma nova filosofia de pensamento. É por aí? Sim, sim. Não se fala mais em revolução, pouco um pouco levando nesse sentido. O Renan falou aqui agora umas frases que me lembraram da nossa palavra que a gente entra na Ordem Demolir e aprende, que é a emulação, né? A palavra de emulação. O que que nós estamos aqui para aprender? Nós estamos aqui para ser espelhos e para ser emulados. E a juventude na maçonaria hoje está buscando não é exatamente uma revolução dentro da maçonaria. A gente quer uma revolução social, mas dentro de outros padrões. Os graus filosóficos do rito brasileiro, eles trazem um pouco disso para a gente. Nós vamos debater muito mais. Eu não tenho prática, mas eu tenho conhecimento sobre como são, né, os outros graus, alguns graus filosóficos de outros ritos, porque os fundadores da Ordem Nemolei, nós temos todos os graus e todas as vivências da Ordem Nemolei aí nesses 30 anos de Ordem Nemolei. Os fundadores da Ordem Nemolei trouxeram muitos dos ensinamentos dos altos graus, do americano, dos altos graus do escocês, do francês, então nós já temos uma ideia daquilo ali. E a grande diferença da revolução social, da formação do ente social que Palmeira previu lá nos anos 60, que a gente vem trabalhando desde o Ney, com o Juliano, com César Dourado, que é um grande catedrático nesse sentido, está justamente no debate. A gente vai debater, vai emular, vai usar as ferramentas do seu tempo e do espaço, que são importantíssimos. O que a gente pensa e debate no Rio de Janeiro não é o que se debate e pensa no Rio Grande do Sul, não é o que se debate e pensa no Nordeste. Isso tem que ser adaptado para cada lugar, mas sem perder padrão. Então nós temos, dentro do Supremo Conclave hoje, nós temos os graus filosóficos, onde são lançadas sementes. Essas sementes são plantadas dentro dos sublimes capítulos, dos CACs, até que você se forme servidor da ordem, da pátria e da humanidade. E dentro desse caminho, dentro dessa ponte que você vai caminhando, você vai buscando a tua evolução social, a tua evolução interna, a sua revolução pessoal, física, emocional e principalmente social, até que você chegue lá na frente e se torne algo a emular, e que você possa se tornar não só um servidor, mas um professor para os meninos mais novos e para a sociedade como um todo. Boa, aí eu vou levar para o Renan. Bora. Agora você como mentor, né, dessa juventude que está vindo, e aí que a gente teve um programa que falou sobre isso, eu não vou lembrar exatamente quem falou, mas foi dito, será que nós estamos preparados para essa juventude demolei que abarca a maçonaria dessa futura geração? Então, como é que a gente vai levar a eles os nossos landmarks, a nossa tradição, propondo a eles uma inovação? Pensa nisso e me diz aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu acredito que isso daí deva acontecer obviamente, com o despertar da valorização daquilo que é passado, né? O nosso irmão Misael, né, ele fez essa explicitação, de que o jovem demolido ele não vem para dentro da maçonaria para fazer uma revolução na maçonaria, porque isso seria realmente uma ferida muito grande dos nossos landmarks, inclusive na história de todos os nossos outros irmãos passados que capitanearam ali até aquele momento de ingresso da nossa parte. Então, da mesma forma que eu sou jovem e sou um jovem demolê e entrei hoje na maçonaria, e o importante é despertar a consciência para que sejam cumpridas a estrita observância do que a nossa prática maçônica ela preconiza. Isso daí vai gerar no futuro esse costume
ele vai gerar no futuro já um afunilamento de ações e conduta para inclusive receber quaisquer pessoas de quaisquer idade e, em qualquer tempo. Então, quando eu iniciei muito novo e por ser filho de maçom, eu usei do beneplácito de ser Lawton e ter essa facilidade de entrar com 18 anos. E ao entrar numa loja maçônica, eu fui muito cerceado na década de 1990, onde eu iniciei, de 1990, por ser um jovem que gostaria de empreender a inovação, as ideias na maçonaria. E hoje eu vejo esse campo bem mais vasto, e mais, libertador para quem está chegando agora. Porque eu tive que me adaptar a uma realidade sendo, coibido muitas das vezes, até de função de fala, de observações de trabalho que eu estava me querendo, passar à frente. E aí por isso que eu digo ô Misael, com relação a essa juventude demolê que está acostumada a levar o à frente, e se a gente mantiver esse preconceito, eu acho que a gente vai estar tolhindo, lideranças fantásticas e maravilhosas Com para a maçonaria. certeza, com certeza. Você está pegando produtos, por assim dizer, que já estão semi-prontos, Sim. que já vêm porque a grande realidade é a seguinte: você vai buscar a pedra bruta na sociedade, passar por toda uma sindicância durante muito tempo, enquanto que na ordem Demolei você já tem ali uma hortinha, né, você já tem ali um espaço onde você está plantando ali a sementinha, vendo ele crescer, tirando as ervas daninhas e jogando fora, sabe, fazendo aquela limpeza e preparando esse menino. Dentro da ordem Demolei você já sabe, desde do grau iniciático, que aquilo ali não lhe dá, um caminho obrigatório, nem lhe dá atalhos para você iniciar na maçonaria, que a Ordem Demolei não é uma maçonaria jovem, não é um vestibular para a maçonaria, mas ele realmente está preparando esse jovem através dos baluartes, através das virtudes, através dos altos graus da Ordem Demolei, sejam eles históricos ou filosóficos, através da experiência, da prática. E, lógico, quando você pega esse menino, aí eu falo, lá no início, eu me remontei à minha questão pessoal. Por que que eu demorei tanto para entrar na maçonaria da Ordem Demolei? Continuei trabalhando como adulto no Demolei, demorei para entrar na maçonaria. Porque cada um tem o seu quesito de ímpeto pessoal e nós temos que ter um bom senso. E às vezes a pessoa não tem, mas o professor, o mentor que está do lado de fora, o maçom que está do lado de fora, ele tem que saber analisar isso para vir guiando e dizer: olha, acho que chegou o momento de você pensar em iniciar na maçonaria, ou talvez deva demorar um pouquinho mais, mas sempre entendendo que o jovem que está ali, sendo preparado durante todos aqueles anos, ele tem que ser balizado. A maçonaria precisa estar mais próxima das ordens paramaçônicas, acompanhando e dando base para que isso sirva inclusive como um ciclo, né, como a questão do Ouroboros, como aquela coisa da retroalimentação, de que essas ordens paramaçônicas sirvam para afunilar pessoas melhores para a sociedade e, logicamente, da sociedade para a maçonaria, porque é da sociedade que vem o maçom. E se você já tem esse menino que já está sendo preparado, ele vai entrar ali com o ímpeto, mas ele vai entrar ali com respeito. Que é isso aí que a gente está falando. Ele não vai entrar ali com a ideia de revolucionar, que é o que o maçom mais antigo, aquele que vai lá no Facebook do Supremo Conclave para deixar um recadinho mal educado, dizendo que não deve ser dessa forma, que a maçonaria era melhor quando era discreta. Isso tudo é coisa que a sociedade vai aprender a gerir, a maçonaria vai aprender a gerir de geração para geração aos poucos. Mas um dos caminhos que a gente precisa entender, balizar, trabalhar e saber colher conforme vai plantando é a ordem paramaçônica, a ordem Demolei, porque eles têm o ímpeto, eles têm a vontade, eles já têm todo o desenvolvimento moral, quer dizer, já existe uma lapidação juvenil deles, e você consegue pegar ele ali e já inserir semi-pronto, ele já consegue chegar ali e saber o que que é uma peça, ele já consegue chegar ali muito mais esperto para trabalhar a liturgia, a ritualística. Eu acho que a gente consegue, inclusive, diminuir muito a questão do maçom que inicia e não fica e não segue.
É como o Misael falou, né, Renan? A gente verifica que trata-se de a necessidade da transformação social, e para falar de transformação social, eu preciso transformar o indivíduo. Se eu não consigo transformar o indivíduo, como é que socialmente ele vai aplicar isso da porta para fora? E aí eu queria falar com o irmão sobre o rito brasileiro, né? Sobre essa autenticidade, diferentemente do que a gente já encontrou em outros ritos, de você ter a liberdade em pensamento, ele ser plural, ao mesmo tempo ter um pensamento comum, né? Isso é muito difícil nos dias que a gente está vivendo, meus irmãos, meus amigos e audiência, fazer com que o maçom aplique isso aqui no mundo aqui fora. Aí vamos trazer agora para o filosofismo do rito brasileiro. Fala aí um pouquinho. Bom, muito, muito, muito perspicaz essa afirmativa que o irmão trouxe aqui. Eu vejo, de perto, bebendo na fonte lá do Supremo Conclave, grandíssimas personalidades. Nós temos aí, como foi dito aqui anteriormente, Ney Inocêncio, César Dourado, nós temos aí o nosso primaz Juliano Colibraga, nós temos o nosso irmão João Dias, nós temos o nosso próprio irmão Flávio, né? Nós temos aí diversos nomes que conseguem nos exemplificar de que maneira a gente pode trazer uma melhora Perfeito. para a nossa comunidade, para o nosso entorno, para aquelas pessoas que estão no nosso círculo íntimo ou no nosso círculo mais próximo. Eu acredito que aí reside, de fato, o propósito e a razão de existir essa transformação do indivíduo, mas você não transforma o outro de maneira impositiva. Você inicialmente tem que transformar a si próprio para que em um chamado aí efeito manada, você consiga contaminar, contagiar as outras pessoas. Por isso que eu citei nomes aqui que realmente são muito, muito, muito especiais, que conseguem fazer isso, cada um à sua maneira. Renan, dentro do nosso planejamento estratégico, né, do Supremo Conclave na gestão agora do nosso primaz, ele tem como premissa o desenvolvimento da cultura do maçom, do rito brasileiro, porque a gente não pode ser não só participante, nem só espectador, né? A gente precisa escrever a nossa história, né? Então, a partir do momento desses concursos literários, desses encontros culturais, a gente volta a trazer a escrita e deixar, né, um registro para esses irmãos. E você acha que isso a gente vai conseguir manter mesmo com as novas tecnologias aí para o futuro? Eu acredito que esse legado que fica por meio de nossas ações, eu faço a analogia aos maçons primitivos. Se não fosse feito aquele trabalho com esmero, ele não se perpetuaria. Então, tal qual, né, na antiguidade, um bom pedreiro, um bom maçom soube construir uma boa parede que edificou um lar, que edificou um templo, hoje em dia as nossas edificações elas são construídas por meio deste trabalho, e obviamente, conforme foi passando o tempo, e utilizamos ali xisto, depois usamos granito, depois usamos barro cozido, as ferramentas, o material ali que você tem, ele modifica. Mas o esmero, mas a dedicação, aplicada em cima daquilo, é que realmente faz ele se perpetuar, construir. Justamente eu faço essa analogia, porque por mais que as ferramentas elas se modifiquem, a tecnologia mude, e novos desafios e novas possibilidades sejam apresentadas a nós, eh você mantendo ali, os princípios, você mantendo ali o que de fato a liturgia ela exige, independente da ferramenta, você de fato vai conseguir construir algo durável. Eu fiz essa pergunta, eu vou passar ao Misael aqui esse pensamento, porque recentemente eu vi na internet, né, as redes sociais, fazendo definições sobre cada rito na maçonaria. E eu tive a infelicidade de ler que o rito brasileiro era um rito da festa e da alegria. Realmente da alegria e a gente também festeja o Brasil. Mas vocês podem ver que a gente festeja depois de ter conquistado. A gente celebra cada vitória, a cada passo dado. Então, a gente faz com que crie-se estímulos à continuidade.
E, Misael, a gente vê isso na maçonaria, não agora batendo em rito A, B, C, não é nada disso, mas mostrando que o rito brasileiro ele cria um engajador social, né? Não, com certeza, com certeza. Você falou agora há pouco de cultura, a gente precisa dessas práticas, o Renan citou muito bem. Eu acho que o grande simbolismo disso a gente aprende desde aprendiz, que é o Márcio Cinzel, é você saber utilizar força, inteligência na medida certa. Citou a questão da cultura, da necessidade de se perpetuar as boas práticas no sentido, por exemplo, da literatura, que é uma coisa que está se perdendo um pouco, e acho que um trabalho tem que ser feito desde a base. Nós temos o César Dourado que fala muito sobre isso. O maçom ele precisa ler, ele precisa escrever, ele precisa. O adulto precisa ler, ele precisa escrever, ele precisa estudar. Eu hoje sou presidente da Academia Demolei de Letras do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem muitas práticas. O Supremo Conclave, não citei isso em lugar nenhum, mas o último concurso que nós tivemos, o Supremo Conclave foi quem nos balizou o financiamento para as premiações dos vencedores. O nosso soberano grande primaz pediu que não fosse publicado. Nós conseguimos os patrocínios com o Supremo Conclave. Eu estou falando aqui agora, nem era para eu falar sobre isso, mas o Supremo Conclave do rito brasileiro está sempre ajudando, está sempre desenvolvendo a cultura, está ajudando as paramaçônicas, está trabalhando esse arcabouço cultural nos seus maçons e trazendo isso através do exemplo, trazendo isso através do desenvolvimento do grau filosófico, mas abrindo essa coisa do debate. Eu acho isso importantíssimo. É o que falei agora há pouco, lógico, eu não tenho ainda a experiência de vida de outros graus filosóficos. A gente escuta muito que fala-se de lendas, tem essa questão da narrativa e da estrutura teatral, que no rito brasileiro é diferente. No rito brasileiro a gente tem os exemplos, a gente tem mostrados ali as questões litúrgicas, e abre-se para que todo irmão tenha fala, debata e traga o seu entendimento, para que todo mundo saia dali regiamente pago. De que forma? Entendendo, pluralizando, crescendo, desenvolvendo, formando o ente social. E eu acho muito importante que a gente continue trabalhando. Desculpa, até entrei um pouquinho na pergunta Não. para o Renan, mas que a gente continue trabalhando dentro do jovem e dentro do adulto a literatura. Então, vamos aproveitar então o nosso querido Misael, como eu disse aqui, é um multipensador, né? É um facetado, ele transborda o conhecimento desde Demolay, como também da nossa ordem maçônica, e já tem 2 livros publicados. Misael, mostra aí para Sim, gente, sim, sim, por sim. gentileza, mostra aí pra Eu tela. trouxe eles comigo aqui hoje. Cicatriz é um pouco mais autobiográfico, é um livro grande, que fala. São livros de etapas, né? O Cicatriz ele tem um momento. Você vai achar esses livros na Amazon, tá lá na Amazon.com, se quiser conhecer, quiser comprar o digital e tudo mais. Mas o Cicatriz ele traz uma passagem do Misael diferente. Ele é biográfico, é um Misael jovem, ainda demolia, ainda Sonhador, sonhando. né? Isso, ainda se transformando nesse sentido. Aí a gente vem para Depois do Meio-Dia. O Depois do Meio-Dia tem muito cunho maçônico, tem muito cunho demolei, e ele é um livro menor, mas muito mais objetivo no sentido espiritual. E eu no início dele falo sobre isso. Quando eu digo de espiritual, não estou falando de nada sobrenatural, não. Eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando do que você é, do que você se entende Da sua essência. no mundo, de essência. E é interessante, eu acabei de ler o seu livro, né, fui presenteado, né, muito obrigado, no nosso último encontro aqui, recebi o livro, e eu fiz um grande comparativo também com a Alquimia Negocial, né, ele tem o livro da minha autoria, que fala também desse processo, depois da gente ter o aprendizado, como você falou ali, de como poder aplicar. E isso é uma ação social, né, cara? É a catarse. Exatamente, é o momento que você fala assim, aí fala assim: "Poxa, a maçonaria é secreta, ela é discreta, e vocês ficam dentro do templo debatendo o esoterismo, a espiritualidade, o além". A gente fala até sobre muitas coisas e os ritos vocês podem estudar mais sobre isso. Mas o que viemos aqui fazer é justamente, fazer diferença na sociedade.
E aí agora a gente está chegando já para a parte final do nosso programa, eu queria falar um pouquinho das características individuais de cada um, já começamos aqui pelo Misael, o nosso grande escritor, agora eu vou passar para o Renan, não sei se vocês sabem, o Renan é meu braço esquerdo, meu braço direito, meu pé esquerdo, ele é o nosso secretário executivo. Eu, enquanto grande secretário do Supremo Conclave, não teria condição de estar exercendo essa qualidade se não fosse esse nobre irmão. Então fica aqui o meu agradecimento, essa dedicação desse jovem que se disponibiliza a aprender, a receber esse aprendizado e poder se transformar. Aí eu queria já, que eu rasguei a seda aqui com você, falar um pouquinho desse desenvolvimento e dessa preocupação que também vai além do tempo, né? Que você falasse assim, o que acontece nos bastidores, como você disse, eu falei segura aí, nos bastidores com relação a isso, essa preocupação do desenvolvimento humano também do profissional. O desenvolvimento humano enquanto profissional, antes disso, ele parte da nossa sensibilidade enquanto humano. Vou aproveitar que é um fato recente, aconteceu hoje, nós marcamos um determinado horário aqui, infelizmente eu acabei chegando poucos minutos atrasado, porque eu peguei uma chuva tremenda, tremenda, cheguei muito molhado, eu sou motociclista, vim de moto, e esse desenvolvimento, ele vem com a empatia, ele vem com o cuidado e ele fala muito sobre maçonaria. Tá aqui o nosso irmão Flávio Gueiros, apresentador, que em solidariedade a mim, me cedeu os pares de meia dele. Então, se eu tô com o pé seco aqui, Mais bastidor que isso é impossível. graças ao nosso irmão Flávio aqui. Então, por que que eu tô trazendo esse momento de descontração? Justamente para poder a gente entender que o desenvolvimento, ele parte com a melhora de si próprio, por meio da escutativa, por meio da empatia, por meio da vontade de fazer a diferença, né. Então, eu trouxe esse exemplo porque ele justamente, ele concatena ali esses princípios do desenvolvimento, porque logo no começo, quando você inicia na maçonaria, e é muito bem recomendado que você se torne uma pessoa, com entendimento, com uma percepção aguçada para que você consiga, fazer novos progressos na maçonaria. E isso vem de que forma, né? Vem com tudo isso que eu acabei de, montar aqui para vocês, com a escuta ativa, com a empatia, com tudo isso. Você bebendo dessa fonte, certamente você vai ter ali um gás, uma energia para poder fazer todas as outras coisas que você precisa fazer no futuro. Você foi ímpar, só esqueci de uma coisa, dê com uma mão sem que a outra saiba, mas muito obrigado. São Misael, vamos falar aqui desse profissional, né, que sempre está se doando para a maçonaria, eu sou testemunha disso, eu fui contratar o Misael para tirar umas fotos para que eu pudesse trabalhar profissionalmente essas imagens, e ele não quis receber, da mesma forma o Renan muitas das vezes não quer receber, eu também às vezes eu dou o meu trabalho porque eu acho que é importante, porque estamos entre irmãos. "Ah, então é isso que vocês fazem? Vocês se trocam ou dão coisas?" Não, a gente só dá e troca quando é merecido, né, quando existe uma via de mão dupla e há o merecimento, né. E aí eu gostaria de levantar essa temática delicada, mas é muito importante, que é achar que irmão tem que dar o seu serviço, o seu trabalho ao outro porque é irmão. Meus irmãos, é o sustento do irmão, a gente não pode fazer isso, né. E essa pessoa que aqui vos fala é o que mais doa para o Supremo Conclave. Lógico, ele tem o recebimento dele, mas o que ele faz transborda isso tudo. E esse cara, ele trabalha com edição de vídeo, ele faz gestão de redes sociais, ele produz show, ele escreve. Então esse multifacetado, eu gostaria de saber de você, Misael, pra onde vai encaminhar esses exemplos na sua vida prática aí? Fraternidade é um legado. Se a gente está aqui hoje, é porque pessoas ajudaram a gente a chegar aqui. E o que a gente faz é retribuir, não é verdade? A Alda Demolay me ensinou e hoje trabalho para ela. Eu não cobro nada, eu não busco nada e às vezes eu ainda sou surpreendido com uma homenagem a uma coisa ou outra e que me envaidece, mas que não muda em absolutamente nada o que eu estou fazendo e o que eu vou continuar fazendo. E o rito brasileiro também é isso. Eu nasci no rito brasileiro, eu estou no rito brasileiro há mais de 3 anos, e assim como o Renan,
A gente tá nos bastidores e vendo, cara, o sofrimento da coisa ali dentro, o que ninguém vê, sabe? A gente tá ali na cozinha vendo a comida atrasando, metendo a mão na panela para ajudar a fazer. É um é uma alegoria, mas às vezes não é uma alegoria não, tá? Às vezes é verdade. Eu vejo ele, quebrando cabeça. A gente quando você vai para um congresso nacional, você tem certeza que esse cara aqui chega 2 dias antes, tá, que eu chego ali também 2 dias antes, que enquanto a galera às vezes está passeando ou está debatendo, a gente está no quarto, a gente pega um quarto de hotel, joga colchão pro alto, monta essas câmeras todas e tá ali, ó, gravando, 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 gravando conteúdo. E por que que isso é importante? Porque cria essa emulação, cria esse amor para as pessoas e joga isso para frente. É um propósito, né, meu irmão? É, é. É um propósito. Parabéns pelo seu propósito. Renan, parabéns pelo seu propósito. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora para os nossos patrocinadores. E aí, Misael, você mesmo depois coloca aí, por gentileza, para a gente na edição, o nosso patrocinador master. E além do nosso patrocinador master, você também pode acessar a lojadorito.com.br. Tá vendo essas peças aqui, ó? Uma t-shirt, medalha de fundador, bottom, pin, o que você precisar, Loja do Rito, acessa lá, 2 cliques já chega para você, lojadorito.com.br. E mais uma vez, é claro, não podemos esquecer do Instituto Flávio Guido. Se você tem uma equipe, precisa qualificar a cultura dentro da sua empresa, melhorar e capacitar aquela liderança, pode procurar a gente, institutoflavigueiros.com.br. Não esquecendo da Tudo Mentoria, você é CEO, presidente, coordenador, diretor, fale com a gente, nós temos mentorias preparadas e qualificadas para cada tipo de liderança. Procure a gente, tudomentoria.com.br. Bom, infelizmente, tá acabando, mas olha, foi muito bom estar com esses 2 feras aqui. E aí, Misael, depois coloca na edição aqui para mim o rodapé das nossas redes sociais, acesse, bata um papo com a gente, mande uma mensagem, sugira para que a gente possa desenvolver melhores podclaves, ou seja, o podcast do Rito Brasileiro. Meus irmãos, já desde já agradecer a presença de vocês, foi um encontro maravilhoso, são pessoas operativas da maçonaria e é por isso que nós estamos aqui falando dessa juventude em desenvolvimento, para que a gente possa ter mais operadores, mais servidores, mais construtores de pontes da maçonaria. E aí queria deixar uma palavra final com o nosso irmão Renan, para se despedir da turma aí da nossa audiência. Bom, agradeço e já saúdo em qualquer tempo você que vai assistir esse vídeo e já fica aqui o meu agradecimento, né, atemporal ao nosso apresentador aqui, nosso irmão Flávio Guides, grande secretário, né, como foi falado aí nos patrocinadores, nosso grande mentor, né, agradeço também ao meu padrinho, né, o Juliano Coelho Braga, o nosso soberano grande primaz, e faço um agradecimento especial, porque nada disso a gente pode falar, se não tiver, uma base, alguém por detrás. Então eu agradeço inicialmente aí meu pai que já mora no céu, né, a minha mãe Carla, mãe, obrigado por tudo. Agradeço também a minha esposa Raíssa e a minha filha Alice, né, e todas as outras pessoas que de uma outra maneira, direta ou indiretamente, contribuíram com a minha formação para que eu começasse, né, na Ordem Demolay e hoje enquanto maçom. Então, antes do Renan Demolay e do Renan maçom, existe o Renan como pessoa, o Renan como filho, o Renan como marido. Então, agradeço a todos vocês por tudo que me proporcionaram em minha vida. Obrigado, meu irmão. Pô, eu que agradeço. Meu irmão Misael, uma palavra final aqui para a nossa audiência. Agradecer também, lógico, e deixar para vocês que estão assistindo em casa, seja no celular, no computador, na sua televisão, que continuem trabalhando, buscando desenvolvimento e que tenham essa palavra aí da emulação e do legado como expectativa de vida. Hoje eu estou muito feliz
de poder estar aqui, porque isso aqui para mim é como se fosse o filho. Eu tô aqui desde o primeiro episódio, eu tenho certeza que o Podclave vai durar mesmo quando eu já não estiver mais aqui. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, como vão ser as ferramentas do futuro, mas eu acredito que a semente foi plantada e a gente está trabalhando para isso, para buscar o arcabouço, para buscar criar um padrão para gerações que vierem depois de nós. Então, você que é jovem, busque a Ordem Demolei, você que já é Demolei, busque a Cavalaria Demolei para você se desenvolver, e você que já está na idade madura, busque a maçonaria, e você que é maçom, ajuda a molecada, trabalhe pela molecada e converta esse teu desenvolvimento, que com certeza isso aí vai ser muito gratificante para você. Você vai crescer muito mais ajudando o próximo, se tornando um servidor da pátria, da humanidade e da sociedade como um todo. É isso. E a gente termina esse Podclave de hoje agradecendo ao nosso Vitor Manuel, um jovem Demolei do meu capítulo Guido Veni, que falo com muito orgulho. O nosso Pastre e Mestre Conselheiro está aqui produzindo esse episódio junto com a gente. Muito obrigado, meu irmão. E a gente finaliza agradecendo a audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio.